estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas e fazer as atividades e aprender muito. E por falar em materiais, hoje nós vamos precisar dos seguintes materiais: caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de cor, canetinha, borracha e lápis. Eu vou dar um tempo para você pegar esse material, certo? O que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós fizemos uma revisão das aulas anteriores, que tiveram como temas a ocupação e o povoamento de Curitiba, povos originários, a ocupação e o povoamento de Curitiba, bandeirantes, Cacique Tindiquera e a Vila de Curitiba. E olha o que nós aprendemos, a Vivi veio nos ajudar a recordar. As primeiras populações que habitaram o território do Brasil, os povos indígenas, influenciam-nos até hoje. Como vimos, muitas comidas, palavras e hábitos indígenas fazem parte do nosso dia a dia. Então nós vimos isso na aula passada, a influência da cultura indígena na cultura brasileira, certo? E também nós fizemos um livrinho com a história do município de Curitiba. E eu falei no final da aula que eu ia mostrar o meu livrinho para vocês, porque eu não tinha terminado ele, né? Não deu tempo durante a aula. Se não dá tempo durante a aula, a gente pode terminar depois, certo? E eu trouxe ele aqui, grande para vocês verem melhor, mas eu também coloquei na tela, certo? Vamos recordar? Na primeira página do livro estava escrito o seguinte: antigamente, o lugar onde hoje é Curitiba era habitado por indígenas. Então eu fiz o meu aqui, que eu coloquei lá na tela também. Nessa página a gente recordou os povos originários, os povos nativos aqui do Brasil, que no caso, os indígenas, certo? Vamos para a página 2? Na página 2, estava escrito assim: os primeiros homens brancos que vieram para essa região foram os bandeirantes. Eles eram desbravadores da terra, procuravam riquezas e escravizavam os indígenas. Então, tá aqui o meu desenho, né? E nessa página nós falamos dos bandeirantes que saíam pelos sertões procurando riquezas. Naquela época era o ouro. Mas também aconteceu situações nada legais, porque eles escravizavam os indígenas, os habitantes daquelas terras desbravadas. Página 3. As primeiras minas de ouro do Paraná ficavam em Paranaguá, no litoral. Depois os bandeirantes e suas comitivas subiram a Serra do Mar e formaram pequenas povoações. Então olhem lá a imagem, tá aqui o meu livrinho também. Lembro lá que Paranaguá foi a primeira cidade do Paraná, até ela é conhecida como Cidade Mãe do Paraná. Lá que apareceram as primeiras minas de ouro. Com o tempo, o ouro sumiu, acabou. E o que eles fizeram? Os bandeirantes desbravaram a Serra do Mar para procurar novas riquezas em novos lugares, certo? Na página 4, uma das povoações ficava à margem do rio Atuba e ganhou o nome de Vilinha. Diziam que lá existia muito ouro.
Então, quando eles chegaram na margem do rio Atuba, fizeram uma pequena povoação. Essa povoação recebeu o nome de Vilinha. Nesse local começou a surgir o que viria a ser a cidade de Curitiba. Na página 5. Mais tarde, essa povoação mudou-se para as proximidades do Rio Ivo, local em que foi erguida uma capela, tendo como padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Hoje é a Praça Tiradentes. Então, com o tempo, aquela povoação que começou lá do Rio Atuba mudou-se para próximo ao Rio Ivo. E ali eles construíram uma pequena capela para a padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Na página 6, em 1668, a pedido dos habitantes, foi erguido o Pelourinho, símbolo de posse das terras pelo rei de Portugal. Então, já fiz o meu desenho aqui. Naquela época, quando erguiam o Pelourinho, a vila estava apta para se tornar uma cidade. Mas aqui em Curitiba, vimos que demorou muito tempo. E na última página, a página 7, no dia 29 de março, esse lugar foi elevado à categoria de Vila de Nossa Senhora da Luz do Bom Jesus dos Pinhais. Mais tarde, recebeu o nome de Vila de Curitiba e finalmente de Curitiba. Olhem lá o meu desenho. Então, somente em 29 de março de 1693, o lugar virou uma vila, Vila de Nossa Senhora da Luz do Bom Jesus dos Pinhais. Depois, Vila de Curitiba. Depois, Curitiba, como é chamada e reconhecida até hoje. Tudo isso nós vimos na aula passada, certo? E vamos lá. A Vivi veio falar qual é o número e qual é o tema da aula. Nós estamos na aula 13 de Vila para a cidade de Curitiba. Então pegue o seu caderno, a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 13, História de Vila para a cidade de Curitiba. Eu vou aguardar você fazer, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler a parte 6 e a parte 7 do HQ, ou do gibi, Viagem pela História de Curitiba. A parte 6 fala dos tropeiros e a parte 7, Curitiba vira cidade. Opa,
mas acho que a Vivi tem alguma dúvida. Vamos ver? Quem foram os tropeiros? Para descobrir isso, nós vamos ler um texto. Os tropeiros faziam o comércio de animais, mulas e cavalos, entre as regiões sul e sudeste. Comercializavam também alimentos, principalmente o charque, carne seca, do sul para o sudeste. Os tropeiros também foram muito importantes na abertura de estradas e fundação de vilas e cidades. Muitos entrepostos e feiras comerciais criados pelos tropeiros deram origem a pequenas vilas e futuramente às cidades. E aqui nós vamos ver os tropeiros representados nas obras de arte. Tem duas obras. A primeira se chama O Tropeiro, de Georgina de Albuquerque, e a segunda, Rancho Grande dos Tropeiros, de Benedito Calixto. Os tropeiros, então, eram condutores de cavalos e mulas e também comerciantes. Eles faziam o comércio de animais e também de alimentos, principalmente o charque, que é uma carne salgada e seca no sol, para conservá-la por mais tempo. Os tropeiros trabalhavam entre as regiões sul e sudeste. Eles passavam por muitas cidades, aqui do Paraná também, e eles contribuíram para o crescimento dessas cidades e até chegar a fundar algumas cidades e estradas. Mas vamos lá para o nosso HQ na parte 6 que fala dos tropeiros. Nós vamos fazer o mesmo que a gente estava fazendo nas outras aulas. Eu vou ler e a cada parte nós vamos destacar ou lugares ou personagens. Se for lugares, vai estar em verde. Se for personagens, em azul, certo? Vamos ler? Aqui, no Largo da Ordem, encontramos muito da nossa história. O bebedouro para os cavalos lembra a chegada dos tropeiros. Que legal! Primeiro lugar que a gente vai destacar, Largo da Ordem. A partir de 1737, caravanas de tropeiros passaram a usar o caminho aberto para o transporte de gado e mercadorias, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo. Então, aqui nós vamos destacar o caminho dos tropeiros. No meio desse caminho estava Curitiba, por onde eles passavam. Dessa forma, ajudavam o comércio da região a se desenvolver. Curitiba ultrapassou Paranaguá em importância, tornando-se a sede da recém-criada comarca de Paranaguá e Curitiba. Isso em 1812, mas continuava sendo uma vila. E agora nós vamos para a parte 7 do HQ que fala, sobre Curitiba vira cidade. Mas afinal de contas, quando Curitiba se transformou em cidade? Calma, Fosco, já estamos quase lá. Antes de ser cidade, Curitiba teve seu primeiro prefeito, nomeado em 1835, José Borges de Macedo. Então vamos destacar o nome desse personagem, José Borges de Macedo. Foi ele quem criou a Rua das Flores e determinou que a frente das casas seriam calçadas. E destacamos um lugar, Rua das Flores. No dia 5 de fevereiro de 1842, Curitiba foi elevado à categoria de cidade. Finalmente, a população comemorava a conquista do dia 29 de março de 1693.
Então foi assim que Curitiba virou capital do Paraná? Não. Nessa época, o Paraná era uma comarca de São Paulo. Mas a posição estratégica da região, impedindo avanços em direção a São Paulo, despertou nos paranaenses o desejo de emancipação. E parece que a Vivi tem uma dúvida. Vamos dar uma parada. Eu não sei o que é emancipação. Para a gente saber o que é emancipação, nós vamos ler um texto, certo? Emancipação significa o ato de tornar livre ou independente. O termo é aplicado em muitos contextos, como emancipação de menor, emancipação da mulher, emancipação política, etc. O conceito de emancipação política remete para a independência política de um país, estado ou região. O local que se emancipa adquire autonomia no âmbito político e social. A emancipação política dá ao local emancipado o poder de se autogerir, ou seja, de tomar as decisões políticas e administrativas pertinentes e elaborar suas leis. Então, emancipação é tornar livre, independente. No caso do estado do Paraná, é uma emancipação política, onde o Estado poderia tomar decisões políticas e administrativas, poderia até escolher seus representantes políticos e estes criarem as leis para o lugar. Mas vamos voltar para a nossa história? Então, Curitiba já fez parte de São Paulo? Sim! Até o dia 19 de dezembro de 1853, quando ocorreu a emancipação para a província do Paraná, com a posse do baiano Zacarias de Góes e Vasconcelos. Então vamos destacar esse nome, Zacarias de Góes e Vasconcelos. Curitiba então precisou sair do isolamento e o caminho da Graciosa tornou-se questão urgente. Ai, ai, minha mãe me deu esse nome em homenagem à nossa serra. As duas são lindas. Então vamos destacar Caminho da Graciosa. E quando Curitiba virou capital? Curitiba, já com esse nome, tornou-se capital da província em 26 de julho de 1854. Quantas coisas nós aprendemos com essas histórias, né? Nós vimos que Curitiba era um lugar onde passavam as caravanas dos tropeiros, que levavam animais e mercadorias do Rio Grande do Sul a São Paulo. Isso ajudou a desenvolver o comércio da região e Curitiba acabou se tornando maior e mais importante que Paranaguá. Porém, continuava sendo apenas uma vila, mas agora tinha um diferencial. Tinha um prefeito, José Borges de Macedo. Em 5 de fevereiro de 1842, Curitiba finalmente virou cidade. Depois o Paraná se emancipou de São Paulo e Curitiba acabou virando a capital do estado. E nessa história nós destacamos os seguintes lugares e personagens: Largo da Ordem, Caminho dos Tropeiros, José Borges de Macedo, Rua das Flores, Zacarias de Góes e Vasconcelos, Caminho da Graciosa. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um desses destaques, certo? E vamos começar com o Largo da Ordem. Olhem ali na imagem. O bebedouro era um dos locais que os tropeiros paravam para que seus animais pudessem beber água. E Largo da Ordem também é o Largo Coronel Enéas. Você sabia disso?
Então, tem esses dois nomes, os dois estão certos. A construção do bebedouro foi feita em 1853. Essa que aparece na imagem é de 1980, mas ela foi construída no mesmo estilo da que existiu. O largo abrigou e abriga vários comércios, primeiramente dos tropeiros, depois em torno das carroças dos imigrantes que vinham ali vender produtos agrícolas. E agora o local tem a feirinha do Largo da Ordem. Daí nós falamos dos caminhos dos tropeiros, que ligava via terrestre o Rio Grande do Sul à comarca de São Paulo. Haviam várias estradas que faziam esse caminho. Uma das mais conhecidas era o Caminho do Viamão, que saía da cidade de Viamão, que fica no Rio Grande do Sul. Até no mapa aparece ela bem lá embaixo, certo? E ia até Sorocaba, que fica em São Paulo. E ele passava ali para o Paraná e passava por várias cidades. O Caminho do Viamão passava pelas seguintes cidades paranaenses: Arapoti, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Largo, Carambeí, Castro, Jaguariaíva, Lapa, Palmeiras, Porto Amazonas, Rio Negros, Sengés e Telêmaco Borba. E essas cidades e outras, em homenagem aos tropeiros que ajudaram ao crescimento ou até a fundação da cidade, tem monumentos em homenagem a eles. Vamos ver? Monumento arquitetônico com o símbolo da Rota dos Tropeiros em Telêmaco Borba, no Paraná. Monumento aos tropeiros na cidade da Lapa, no Paraná. Museu do Tropeiro, na cidade de Castro. Monumento arquitetônico não oficial com o símbolo da Rota dos Tropeiros, em Tibagi, no Paraná. Santuário de Nossa Senhora das Brotas, padroeira de Piraí do Sul, do Caminho das Tropas e da Rota dos Tropeiros. Daí vocês vão perceber, professora, mas você falou no Paraná várias vezes. Nós temos que lembrar que o Caminho dos Tropeiros passava por vários estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E nesse caminho tem várias cidades que têm monumentos em homenagem aos tropeiros. Não é só aqui no Paraná, nos outros também. E vamos falar de José Borges de Macedo. E ali tem um ano com uma estrelinha, 1791, e outro com uma cruzinha, 1851. E você já pensou por que tem esse símbolo antes do ano? Quando tem a estrelinha, quer dizer o ano que ele nasceu. E quando tem a cruzinha, é o ano que ele morreu. Então, José Borges de Macedo nasceu em 1791 e morreu em 1851. Ele foi o primeiro prefeito da cidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Natural da cidade de Castro, era filho do capitão Cirino Borges de Macedo e de Rosa Maria e Silva, eleito vereador da Câmara Municipal de Castro em 1814. Poucos anos depois, abriu um comércio em Curitiba. É considerado o primeiro prefeito de Curitiba e o único a exercer o cargo no período em que a cidade e o Brasil estiveram sobre o regime monárquico. Então, ele foi prefeito na época em que o Brasil não tinha um presidente, mas um rei. Era o período da monarquia, certo? E vamos falar da Rua das Flores. A Rua das Flores foi criada pelo prefeito José Borges de Macedo. Foi ele que determinou, que nas frentes das casas deveriam ter calçadas. Vimos isso lá no HQ do Curitibinha. Essa rua também é chamada de Rua 15 de Novembro.
E você sabe por quê? Devido à proclamação da República. 15 de novembro é a data que isso aconteceu. Então, os dois nomes estão certos. Tanto Rua das Flores como Rua 15 de novembro. E ela também tem uma curiosidade. Foi a primeira rua exclusiva para pedestre no Brasil. Isso aconteceu em 1972. Antes passava um carro, como a gente pode ver ali na imagem em preto e branco. Depois foi feito um calçamento de petit pavé. Petit pavé, professora, o que é isso? É aquelas pedras brancas e pretas colocadas no chão que formam um desenho, que aparecem ali na imagem, certo? E olha que legal, nessa imagem que aparece, tem uma roseta feita com pinhões. E vamos falar agora de Zacarias de Góes e Vasconcelos. Ele foi o primeiro presidente da província do Paraná, um cargo equivalente ao de governador, certo? Curitiba presta uma homenagem a esse político. No centro da cidade tem a Praça Zacarias, que antigamente era conhecida como Largo da Ponte, porque tinha uma ponte. E se tinha uma ponte, tinha o rio, que era o Rio Ivo. Mas com o passar do tempo, esse rio começou a apresentar um mau cheiro e precisou fazer um urbanismo diferenciado na região e canalizar o rio. Então, quando você está lá na Praça Zacarias, embaixo ali, passa o Rio Ivo, certo? E agora vamos falar do Caminho da Graciosa, ou Estrada da Graciosa, ou PR-410. Está certo os três nomes, tá? Que também é uma rota dos tropeiros em direção ao litoral do estado. Ela liga o município de Quatro Barras com as cidades do litoral, Antonina e Morretes, certo? E é uma das estradas mais bonitas do Brasil, porque ela passa por um trecho preservado de Mata Atlântica. Tem belíssimas paisagens naturais. Então, ela é um patrimônio histórico, cultural e natural, certo? E vamos fazer nossas atividades? A primeira atividade é uma carta enigmática. Decifre o enigma e descubra de quem eram as caravanas que chegaram à Vila de Curitiba, movimentando o comércio local. Então, eu vou dar um tempo aí para você decifrar esse enigma, certo?
E daí, conseguiu descobrir? Tá fácil, né? A resposta? Tropeiros, que eram as caravanas que chegaram à vila de Curitiba, movimentando o comércio local. Vamos fazer mais uma atividade? Essa atividade se chama bolhas. Desembaralhando as letras nas bolhas, você vai descobrir o nome do baiano que foi o primeiro presidente da província do Paraná. Então, eu vou dar um tempo aí para você desembaralhar as letras e descobrir o nome dele, certo? E daí, conseguiu desembaralhar as letras e descobrir? Esse tava fácil, né? Zacarias, ele que foi o primeiro presidente da província do Paraná. E até ali embaixo tem o nome dele completo. Zacarias de Góes Vasconcelos. E vamos para mais uma atividade. Um caça-palavras. Encontre o nome destas importantes figuras históricas de Curitiba. E ali embaixo tem as figuras.
Tindiquera, Baltazar Carrasco dos Reis, Pero Lobo, Ébano Pereira, Gabriel de Lara, Mateus Leme, Zacarias, José Borges de Macedo. Enquanto você vai encontrando os nomes, tente lembrar quem são esses personagens que são tão importantes para a história de Curitiba. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí, conseguiu encontrar todos os nomes no caça-palavra? Lembrou quem eram eles? Mas eu vou te ajudar. Tindiquera foi o cacique indígena que deu nome à nossa cidade. Baltazar Carrasco dos Reis. Lembra quem foi esse? Foi um bandeirante. Pero Lobo também foi um bandeirante. Foi aquele bandeirante que a comitiva dele desapareceu. Não sabe o que aconteceu com ele. O general Ébano Pereira foi um sertanista que ajudou a povoar e administrar a vila de Curitiba. Gabriel de Lara era o capitão mor e sesmeiro de Paranaguá e depois de Curitiba. Mateus Leme foi o capitão povoador. Zacarias foi o primeiro presidente da província do Paraná. E José Borges de Macedo, o primeiro prefeito da nossa cidade. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!